Bom, pessoal, vou iniciar aqui agora, tá? A resolução do LDA de ácidos e bases também, tá? Aqui vai do exercício 1 ao 14 e vamos dar início aí com o exercício 1, obviamente. O exercício 1 é um exercício bem conceitual, bem simples aqui de resolver, tá? O exercício 1, basicamente, vocês têm que analisar item por item aqui, né? Ver que tipo de espécie ácida vai estar presente, né? E falar qual que vai ser sua fórmula e a sua nomenclatura. Vamos lá. Ah, o estômago aqui, ó, tá? Fala que ele secreta o ácido clorídrico. Qual que é a fórmula do ácido clorídrico? Todo mundo sabe, né? HCl. Qual que é a sua nomenclatura? Então, se a gente tem um hidrogênio e um cloro, né? Nós vamos dar a nomenclatura para o HCl de ácido clorídrico. Tá? A B fala do volante, mostra aqui o vidro do carro, né? E fala: o HF corrói o vidro. A fórmula HF. E a nomenclatura ácido fluorídrico. Baterias de veículo contêm soluções aquosas de ácido sulfúrico. Qual que vai ser a fórmula? A fórmula vai ser H2SO4. Qual que é a nomenclatura? Ácido sulfúrico, tá? O próprio nome da forma, da nomenclatura já está dando aqui, né? O HNO3 utilizado na fabricação de explosivos, como a dinamite. Qual que vai ser a fórmula do HNO3? HNO3. E a nomenclatura, ácido nítrico. O ácido fosfórico é aplicado na produção de refrigerantes à base de cola. Qual que é a fórmula? H3PO3, ácido fosfórico. E o H2CO3 é um dos constituintes da água gaseificada. Qual que é a fórmula? H2CO3. Qual que é a nomenclatura? Ácido carbônico, tá? Exercício 1 finalizado, bem simples. Vamos ao exercício 2. Aí, ó, ele fala assim: a nomenclatura dos ácidos pode ser feita também por meio dos seus ânions. Os ânions terminados em eto formam ácidos com terminação hídrico. E os terminados em ato formam ácidos com terminação ico. E os terminados em ito, ácido em oso. De acordo com essa regra de nomenclatura, indique no quadro a seguir o nome e a fórmula de cada ácido. Aí nós temos o clorato. Se é ato, vai terminar com ico, tá? Ácido clorídrico. Desculpa. Ácido clórico, tá? E qual que vai ser a fórmula desse ácido? HClO3, tá? Porque, ó, vocês têm que analisar aqui. Se tem só uma carga negativa, acrescenta-se só um hidrogênio, tá? O cloreto, se é o eto, nós voltamos lá no enunciado, terminando com eto, forma ácidos com terminação hídrico. Então, cloreto, ácido clorídrico. Qualquer forma, só tem uma carga negativa, HCl, tá? Só acrescenta um hidrogênio aqui e tira a carga negativa. Sulfato, terminou com ato, a gente coloca a terminação ico. Então, sulfato fica ácido sulfúrico. Se é o ácido sulfúrico, duas cargas negativas, H2SO4. Sulfeto, terminou com eto, forma a terminação hídrico, ácido sulfídrico. E se tem duas cargas negativas, vai com dois hidrogênios. Sulfito, se nós temos o sulfito, terminou com ito, ó, terminou com ito, acrescenta no A na nomenclatura do ácido a terminação oso, ficando ácido sulfuroso, tá? Temos duas cargas negativas, acrescenta dois átomos de hidrogênio. Brometo, terminação eto, forma um ácido com terminação hídrico, ácido bromídrico. Tem uma carga negativa, um hidrogênio. Carbonato, terminou com ato, forma ácido com terminação ico, ácido carbônico. Tem duas cargas negativas, dois hidrogênios.
PO4 3- fosfato terminou com ato, forma ácido com terminação ico. Então, ácido fosfírico. 3 cargas negativas, acrescenta 3 hidrogênios. Nitrito. Qual que é o nitrito? Terminou com ito, forma ácido com terminação oso. Ácido nitroso. Tem uma carga negativa, acrescenta um hidrogênio. Tá? Bem simples esse exercício 2. Vamos ao exercício 3. Aí um enunciado grandão. O estômago é um órgão muscular grande, oco e que forma de feijão, em forma de feijão, né, ou de J, depende da pessoa que está analisando, que consiste em 3 regiões: o cárdia, o corpo e o antro. Os alimentos chegam ao estômago desde o esôfago e passam através de um músculo com forma de anel, uma esfíncter, chamado cardia, que se abre e fecha. Normalmente, a esfíncter impede que o conteúdo gástrico volte ao esôfago. O estômago serve como uma área de armazenamento para os alimentos, contraindo-se ritmicamente e misturando-se com enzimas. As células que revestem a superfície gástrica segregam 3 substâncias importantes: o muco, o ácido clorídrico e o precursor da pepsina, que é uma enzima que fraciona as proteínas. O muco cobre as células do revestimento do estômago para proteger do dano que o ácido e as enzimas lhe poderiam causar. Qualquer alteração dessa camada de muco, devida a uma infecção pela bactéria Helicobacter pylori, por exemplo, ou ao dano provocado pela aspirina, pode causar lesões, como a úlcera de estômago, tá? Então, ó, o ácido clorídrico é encontrado no estômago, onde é secretado para auxiliar digestão dos alimentos. Sobre esse ácido, assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. A fórmula molecular do ácido clorídrico é HCl? É HCl. O ácido clorídrico é um oxiácido? Não, não é um oxiácido. Não apresenta oxigênio, né, na sua estrutura. O hidrogênio não está ligado a um oxigênio. Apresenta alto grau de ionização, portanto é considerado um ácido forte? Sim, apresenta um alto grau de ionização e é considerado um ácido forte. Além de oxiácido, o ácido clorídrico é classificado como monoácido volátil e fraco? Não. A gente já falou que ele é forte, é um monoácido, beleza, mas ele não é um oxiácido. Comercialmente conhecido como ácido muriático verdadeiro, tá? Se você for comprar esse ácido por aí, você vai pedir um ácido muriático, bastante utilizado na limpeza de pedras de ardósia residenciais. Vamos ao exercício 4. O exercício 4, ele fala assim, ó: os ácidos H2SO4, H3PO4 e HClO4 são de grande importância na indústria. Por exemplo, na produção de fertilizantes, assinale a alternativa que apresenta corretamente a ordem crescente dessas espécies. Qual que vai ser a ordem crescente dessas espécies? Como aqui nós temos aqui apenas oxiácidos, ó, todos eles são oxiácidos, certo? Então, para os oxiácidos, a acidez ela vai ser determinada pela diferença entre o número de oxigênios e o número de hidrogênios ionizáveis, tá? Presentes na fórmula. Entre esses oxiácidos aqui, ó, nós temos o H2SO4. O H2SO4, nós temos o quê? 2 ácidos. Ó, vamos colocar aqui um. Eu evito escrever, mas não tem jeito. Ó. H2SO4. Tá? Então, H2SO4, nós temos 4 oxigênios e 2 hidrogênios, né? Quer dizer, então, que nós temos 2 hidrogênios ionizáveis. Isso significa que é um ácido forte. Lembra lá que a gente estava falando sobre essa regrinha? O H3PO4, ele, ó,
ele apresenta 4 oxigênios e somente um hidrogênio e 3 hidrogênios ionizáveis, né? Então, 1. Então, é um ácido moderado, tá? E o HClO4, nós temos 4 hidrogênios e um hidrogênio. Então, aqui nós vamos ter uma soma de 3, um resultado 3. Isso significa que ele é um ácido forte, inclusive é o ácido mais forte que tem aqui, tá? Então, quando a gente fala em ordem crescente, a gente está falando do quê? Do menor para o maior. Quem que é o menor aqui no caso? O H3PO4, seguido do H2SO4 e, por último, o HClO4. Então, a alternativa correta aqui vai ser a A, tá? O 5. Podemos classificar... Opa! Um monte de coisa aqui que eu não tinha visto. Podemos classificar os ácidos quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, quanto ao número de elementos constituintes e quanto à presença de oxigênios na molécula. Neste sentido, qual dos ácidos listados a seguir pode ser considerado um diácido, ternário e oxiácido ao mesmo tempo? Então, diácido é um que tem 2 hidrogênios. Ternário quer dizer que ele tem 3 átomos diferentes na molécula. E oxiácido significa que tem que ter o hidrogênio tem que estar ligado diretamente a um átomo de oxigênio, tá? Quando essas moléculas aqui, ó, nós já eliminamos o H2S, porque o H2S não é um oxiácido, tá? O H4PO2O7 também elimina, porque ele não é um diácido. O HNO3 também não é um diácido, tá? Nós ficamos aqui, ó, com o H3PO4 e o H2SO4. O H3PO4 é um triácido, tá? Então a resposta certa vai ser a B, tá bom? Vamos ao exercício 6. Alguns ácidos apresentam aplicações importantes em nosso cotidiano. Relacione corretamente as informações de alguns ácidos com suas respectivas fórmulas moleculares. Então vamos lá, relacionar um com o outro. O ácido fosfórico, um grau de ionização 27%, e é utilizado em fertilizantes e refrigerantes. Quem desses aqui vai ser o ácido fosfórico? Bem simples, né? O ácido fosfórico é esse aqui, ó, que também é o único que apresenta fósforo na sua molécula, né? Ácido fosfórico vem de fósforo, tá? Ácido sulfídrico, uma grau de ionização 0,076%. É um gás liberado pelo sistema defensivo dos gambás, por exemplo. Ácido sulfídrico, pelo próprio nome já diz que não tem um oxigênio, e apresenta o enxofre na molécula, tá? É isso aqui, ó. O ácido perclórico, o grau de ionização 96%. É utilizado na medicina, em análises químicas e em explosivos, tá? Quem que é o ácido perclórico? Percló, tem um C aqui, opa, né? Tem um C aqui, ó, um cloro, né? Temos um cloro, o ácido perclórico, o único que tem cloro aqui é esse aqui, né? Então, esse aqui vai ser o 3. E, para sobrar, o cianídrico, né? Grau de ionização 0,08%, é utilizado na fabricação de plásticos e corantes, tá? Então, esse aqui é o 4. E assim fica a resposta do 6, tá bom? Vamos ao próximo exercício. 7. O processo de industrialização tem gerado sérios problemas de ordem ambiental, econômica e social, entre as quais se pode citar a chuva ácida. Os ácidos usualmente presentes em maiores proporções na água da chuva
são o H2CO3 formado pela reação do CO2 atmosférico com a água, o HNO3, o HNO2, o H2SO4 e o H2SO3. Esses quatro últimos são formados principalmente a partir da reação da água com óxidos de nitrogênio e de enxofre gerados pela queima de combustíveis fósseis. A formação de chuva mais ou menos ácida depende não só da concentração de ácido formado, como também do tipo de ácido. Essa pode ser uma informação útil na elaboração de estratégias para minimizar o problema ambiental. Se consideradas as concentrações idênticas, quais os ácidos citados no texto conferem a maior acidez da água da chuva? Então, o que nós temos que analisar aqui? Qual que vai ser mais ácido, tá? Então, para conferir maior ou menor acidez nas águas da chuva, a gente vai ter que classificar os ácidos como fortes ou fracos, tá? Com relação ao grau de ionização, ou seja, a força dos oxiácidos apresentados. Então, a gente vai ter que fazer aquelas continhas. Por exemplo, vamos pegar aqui os ácidos apresentados, ó. O H2CO3, ele tem que 3 átomos de oxigênio menos 2 de hidrogênio. Isso vai ser igual a 1, tá? O HNO3, ele vai ter 3 oxigênios menos 1 hidrogênio. Então, vai ser igual a 1 também. O HNO2... Ah, não. Aqui é 2. Desculpa, gente. Não sei de onde que eu tirei esse 1 aqui. O HNO2, ele vai ter 2 oxigênios e menos 1 hidrogênio. Vai ser igual a 1. Esse sim é igual a 1. Tá? O H2SO4, ele vai ter 4 oxigênios menos 2 hidrogênios. Então, vai ser o grau de ionização dele é igual a 2. Tá? E o H2SO3 vai ser 3 menos 2, que é igual a 1. Tá? Então, aqui nós temos aqui o grau de ionização de cada um deles. Ó, o H2CO3 ele vai ser fraco, tá? Esse aqui vai ser fraco, esse aqui vai ser forte, esse daqui moderado, esse daqui forte e esse daqui moderado, tá? Então, os ácidos mais fortes que a gente vai ter vai ser o H2SO4 e o HNO3. Então, a resposta certa vai ser a D, tá? E assim a gente encerra o 7. Eu vou parar esse vídeo por aqui, senão ele vai ficar muito longo. E a gente volta aí a partir do 8 no próximo vídeo, tá bom? Muito obrigado até aqui.